Novidades no caso da criança, né? Baleada no atentado a tiros. Aí, ó. Essa imagem diz: tinha mais pessoas. E a gente já sabe dizer quem elas são, Ricardo Vilches. O homem tá aqui. O delegado Bradock tá aqui, disse que vai dar entrevista pra Rick, vai falar tudo, posso perguntar tudo pra ele. Então, doutor, vamos lá, com calma. Vamos começar primeiro o seguinte: os dois que foram presos ontem pelo senhor, o que de prova o senhor levantou contra o Elton, que é o marido da Amanda, e também o Vilmar? O que o senhor tinha contra eles para chegar e pedir para a justiça para prender os dois? Bom, vamos falar do Elton, que é o marido da Amanda. O Elton, segundo as vítimas, juravam de pé junto que ele que seria o atirador. Ele estaria junto no dia lá com aquele carro Fiesta. E o Vilmar Miguel, até então não tinha aparecido na fita, mas daí quando a perícia foi lá, achou o carro e examinou o carro, encontrou uma digital no retrovisor do veículo. Como se fosse a pessoa sentasse no carro e ajustasse o espelho para poder dirigir. Então, não foi encontrado nenhuma outra digital, nada, o carro foi extremamente limpo. Só sobrou essa digital que deu causa à prisão do Vilmar. Então agora eu posso entender então que agora o senhor está convencido de que a Amanda, se ela fez isso, ela não fez sozinha. Eu sabia isso desde o início, mas só que tem que deixar bem claro que quando chega na delegacia um cidadão vem confessar um crime que bate com todos os detalhes, você não tem como deixar aquela pessoa embora. Agora, doutor, agora há pouco, quando eles saíram daqui, nós entrevistamos aqui no Balanço Geral, nós entrevistamos a Ana, entrevistamos o Denilson, que são os sogros do Adeilson, e conversamos com o Adeilson também. E os três disseram pra gente o seguinte, que eles não têm certeza de que aqueles dois que o senhor prendeu realmente são os atiradores. Você veja como é que são as coisas, né? No início das coisas, o seu Adeilson e o seu Denilson juravam de pé junto que eram o marido da Amanda. Não, foi ele, não foi a mulher mesmo. Eu até acho que a mulher não atirou, mas ela estava junto na bronca. Está junto na bronca, de alguma maneira ela está junto na bronca. Agora, no termo de reconhecimento, o Adeilson, ele reconhece a tatuagem do braço de um do desenvolvido, que seria o Vilmar, que não foi citado no início, apareceu depois da digital ali, e não reconhece o marido da Amanda. Então, e a dona Ana não reconheceu nada. Ela reconheceu só a voz, porque foram ditas algumas palavras, e essas palavras, tanto a Adeilson, como o Denilson, como a dona Ana, reconhece determinada pessoa que falou aquelas palavras. Doutor, o que eu vou fazer agora, lembra, eu conversei com o senhor, nós colocamos ao ar já no Balanço Geral uma entrevista com uma testemunha do senhor, que é aquilo que nós apontamos aqui, né, Riva, no programa, como sendo o álibi do Adeilson. É o Joelson. O Joelson é o sobrinho do seu Wilson. E na entrevista que nós fizemos com o Joelson, ele disse: eu era o álibi do Adeilson, porque eu estava trabalhando com o Adeilson no dia que o Adeilson foi acusado de assaltar, espancar e depois matar o seu Wilson, que é o avô da Amanda. Então, nós vamos colocar no ar esse trecho de novo para o telespectador saber do que eu estou falando melhor, para depois voltar a falar com o senhor, que eu gostaria que dar a versão do senhor para isso, porque o Joelson, ele acaba falando que ele foi forçado pelo senhor a falar uma outra coisa aqui no teu depoimento. Então, Riva, solta esse trecho que eu vou voltar a falar com o delegado Bradock aqui. Você se lembra quando você foi na delegacia? Foi dia 14. E o que você disse? Daí eu contei lá pro delegado primeiro. Falei que é verdade que nós estávamos trabalhando. Você, o Adeilson e mais uma outra pessoa? Tava trabalhando. E você falou isso pro delegado? Daí ele falou que era pra colher. Falou o quê? Falou que era pra contar outra versão, falar que eu não tava. Mas você tava? Tava. Por que ele pediu pra você mentir? Não sei. Não sei o porquê. E você mentiu? Daí eu falei, não, eu tava trabalhando. Só isso. Mas o delegado colocou no papel que você não tava. Porque eu não tava. E o vídeo mostra que você tava. Tava. Que é no mesmo dia que teu tio foi assaltado. Eu cheguei essas horas, assim, ó. Falei, amanhã
tem essas duas notícias, boa e ruim. Ele conta ruim. Assaltaram teu tio. Ele vai dar moto. Então tá aí, essa é a entrevista do Joelson que nós levamos ao ar, que ele contesta o depoimento que ele prestou aqui para o delegado Bradock. Deixa eu dar uma informação importante também para você que está acompanhando essa história. O depoimento do Joelson consta no sistema da polícia e no sistema da justiça. Porém, como esse caso está sob segredo, eu não pude assistir. Mas o delegado pegou esse depoimento. Delegado, eu queria saber do senhor, vou fazer uma pergunta dura para o senhor. O Joelson está mentindo ou o senhor pressionou ele a falar outra coisa? Claro que ele está mentindo. Eu não enchei o dedo no olho dele, não puxei os cabelos dele, não afoguei ele no vaso. Então, e ele mesmo na declaração dele lá que fez para os repórteres, e o repórter perguntou, mas se foi ameaçado? Ele disse que não. Ele é uma pessoa humilde, uma pessoa de pouca instrução, e no dia que ele veio depor aqui, a gente gravou, tá gravado. Mas doutor, o Joelson, ele é sobrinho da vítima do seu Wilson. Qual o interesse dele em mentir para o senhor? Ou qual o interesse dele, né, em tentar proteger o Adeilson? Pois é, mas o Adeilson trabalha com ele e fica lá o tempo todo na região. Será que ele não tem medo do Adeilson? É com isso que o senhor trabalha? Sim, eu trabalho com essa hipótese. Será que o senhor trabalha que ele está sendo ameaçado pelo Adeilson? Provavelmente, os caras moram de medo lá do pessoal. Então eu posso concluir que o Adeilson, para o senhor, estava dentro daquele gol que acabou surrando, assaltando e matando o seu Wilson. Olha, até porque a gente não sabe se é aquele gol ainda, né? Porque aquele gol aparece o gol e depois aparece uma outra placa que não é daquele gol. Que não é daquele gol, é um gol mais moderno. E é o gol que o Adeilson tinha, era um gol que foi vendido lá em Tunas do Paraná. Então, o que a gente tem de concreto? Temos a narrativa do senhorzinho que morreu, ao PM que atendeu a ocorrência, dizendo quem teria espancado ele. Isso. Essa é a minha dúvida também. Veja só, ele foi espancado e assaltado no dia 4 de dezembro. Ele morreu 17 dias depois. Por que ele não foi ouvido? Ele foi... Então, ele estava no hospital, a gente não conseguiu. Não dava para ouvir ele no hospital? Não dava. Ele estava em coma. Mas ele foi, em tese, ele foi ouvido pela PM, foi ouvido pelos familiares? Ele não foi ouvido, ele foi ouvido pela PM. Ele contou pro PM que atendeu ele no outro dia. Quando ele foi pro hospital, agravou o estado dele. Daí ele entrou em coma, daí não dá para ouvir ele mais. O pessoal tudo entubado, como é que você vai ouvir? A gente tentou várias vezes, mas não deu para ouvir ele. Então, foi lamentável isso. Mas tem esse depoimento dele pro PM, o policial militar que tem fé pública. E o PM foi ouvido aqui. Então o senhor não acredita no álibi do Adeilson, que ele estava trabalhando lá com aquela imagem? Eu, particularmente, não acredito, até porque o Joelson, ele falou aqui, foi gravado aqui. Se ele está mentindo, vamos ver se ele mantém a mentira junto ao Poder Judiciário, ao Ministério Público. Doutor, deixa eu só... Riva, você tem alguma pergunta para fazer para o delegado Bradock? Eu vou tentar colocar o retorno para ele aqui. Você tem pergunta, eu me viro aqui. Deixa eu ver, doutor, se eu consegue colocar aqui. Tá aí o doutor Bradock conversando com a gente. Manda desde a bala o começo. Que o delegado tá ouvindo você. Primeiro agradecer ao doutor Bradock por sempre se colocar à disposição da gente para conversar. Doutor, a minha pergunta está em cima daquela quinta-feira que o senhor falou com a gente, ó. Tá encerrada a investigação. A minha pergunta é, o senhor foi apressado, foi afobado naquele momento e aí teve que recomeçar essa investigação do zero? Do qual caso você está falando? São dois casos distintos. Mas aí é bom deixar bem claro, tem o caso do atentado. Sim. E tem o caso do latrocínio. Do atentado no dia que o senhor estava procurando a arma. Do caso do atentado, quando a mulher se apresentou aqui, não foi apressado nada. O problema é o seguinte, quando a autoridade policial tem junto a ela o depoimento, a declaração, a confissão de alguém que cometeu um crime, se você deixar essa pessoa embora, você está prevaricando. Então qual era a minha função? E mais ou menos ela concatenou todas as fases do crime e fechou. Embora eu podia não acreditar pessoalmente,
mas eu tinha que aceitar o que ela escreveu ali, o que ela foi gravado o depoimento dela. E daí, tanto é que ela não mudou até agora, não mudou uma vírgula. Ela, mesmo ela indo lá para a penitenciária, tá sofrendo lá e tal, e ela não volta, não voltou, não arredou nada. Então você tem que dar um pouco de crédito para ela. Aí a gente continuou conversando, continuou fazendo as perícias, tanto é que a perícia da digital saiu depois, posteriormente. A gente descobriu o marido dela depois, posteriormente. Quer dizer, as coisas não são assim do dia para a noite. Até que foi resolvido muito rápido esse caso todo. E ainda vou dizer mais para você, ainda não está encerrado. A gente não está encerrado porque dentro do carro foi encontrado 2 calibres de arma de fogo. Um cartucho intacto de 7,65 e um outro calibre 38, que ela falou, comprou um 38 e atirou com 38. Da onde que apareceu o cartucho de 7,65? Novidade Eu na quero história. saber. Então deixa eu interromper o senhor e o Riva também para perguntar o seguinte. Então na cabeça do senhor, o que aconteceu? Então me conta, quem que bateu no Vilmar e quem que fez o atentado contra o Adeilson? Olha, quem bateu no Vilmar, não tem quem bateu no Vilmar. O Vilmar seria um dos autores do atentado contra mim. O seu Wilson, desculpa, o seu Wilson. Wilson. Quem bateu no velhinho, o seu Wilson, lá no dia 4 de dezembro. Segundo o seu Wilson, foi o Adeilson. É isso que o senhor está convicto. É E isso. quem são os outros dois que estavam com o Adeilson? Ele fala de uma outra pessoa que a gente não conseguiu colocar na cena do problema ainda, né? E qual o motivo para fazer isso? Depende de ouvir mais pessoas, depende de aparecer alguma outra pista, porque ali é manco de câmeras, de vídeo, né? É manco. E o pessoal tem um certo medo de falar as coisas por ali, né? Então tem mais esse problema também. Agora vai ser levantado. Amanhã ou depois vai ser descoberto. Não existe nada que você faça aqui que não é descoberto. Tá. Ô Riva, mais alguma pergunta aqui? Porque eu tô apertando aqui o ouvido do delegado aqui para perguntar. Mas manda lá. Não, Ele só não agradecer. me deu um beijinho. Mas não esquenta a cabeça, a gente está correndo atrás. É isso. É esse o compromisso que a gente quer. O delegado correndo atrás, a gente ajudando naquilo que é possível, fazendo o trabalho jornalístico. O Ricardo Vilches por lá também, Dr. Braddock. É agradecer e pedir. Siga essa investigação, porque é preciso encontrar todas essas pessoas. Ao delegado Braddock, muito obrigado. Vai continuar com o Ricardo Vilches, que vai trazer todo o material pra gente lá do que está acontecendo. Vamos seguir aqui com o nosso Balão Geral, ao 12h52 agora, trazendo para você toda a informação. Essa história é confusa, né? Tem primeiro a agressão contra o seu Wilson, em que ele acaba morrendo, e depois o atentado contra a família dessa senhora que aparece aí e do Adeilson. São coisas que se juntam, mas no momento são investigações separadas. E é isso que nós precisamos ajudar a esclarecer aqui dentro do nosso programa, tá bom?